Bom, para começar, para entender um pouco melhor o que é testar, né, ou os vários tipos de testagem que a gente tem num ecossistema completo, quero mostrar o que seria um sistema, um streamline, né, tradicional de testagem de uma ferramenta de software, tá? Onde o teste unitário ele corresponde à parte mais baixa ou o primeiro tipo de teste que a gente executa nesse streamline, nessa esteira de testagem aqui. Então, primeiro, o que é o teste unitário, né? Como eu falei, é o processo de verificação de pequenos pedaços de código para garantir que as várias peças individuais do código funcionem corretamente. E a ideia é que a gente acelere, né, as estratégias de testagem e reduza o desperdício de tempo programando e desperdice o tempo de teste. Né? Essencialmente, quando a gente for ver os testes unitários, a gente vai ter as várias partes que compõem o sistema, a gente vai testar essas partes individualmente, num processo super ágil, e se tiver algum erro, a gente vai corrigir imediatamente. Então, quando a gente pega um programa, um software que a gente tenha desenvolvido, a primeira coisa que a gente faz é, toda vez que a gente faz alguma alteração nesse software, ele passa pelo processo de teste unitário, onde a gente testa cada componente do software. Depois do teste unitário, vem o teste de integração. E isso é o que seria o teste tradicional. Porque o teste de integração nada mais é do que você garantir que o sistema completo, ou seja, o sistema formado pelas várias partes, atenda a um conjunto de requisitos. Então, no final das contas, eu vou pegar o meu software e vou testar no ambiente integrado de hardware e software para garantir que o sistema como um todo funcione. Tá? Então, isso seria eu executar, por exemplo, cada comando CLI que eu tenho disponível dentro do meu software. Isso corresponderia a um teste de integração. Depois do teste de integração, a gente tem o teste de sistema, que você pode pensar qual que é a diferença para o teste de integração. Na prática, o teste de sistema ele vai testar o sistema ponta a ponta, o que significa que ele não vai simplesmente executar determinados comandos. Muitas vezes, esse teste sistêmico ele vai chegar a olhar o meu software sobre algumas condições limites. Então, por exemplo, ele vai testar a segurança de um website, né? Então, eu sei lá, eu vou ter algum tipo de script de ataque que eu posso rodar sobre aquele website e eu vou ver se o meu website é seguro o suficiente. Ou, no modelo preditivo, a gente pode ter uma API que vai ser chamada por usuários aleatórios. A gente precisa garantir, né, que o nosso sistema ele não fique sobrecarregado ou que ele aguente uma determinada carga. Então, eu vou testar para ver se ele aguenta aquela carga em particular. E assim vai. Então, basicamente, eu vou pegar e olhar para as vários componentes, as várias maneiras que os usuários ou que a gente tem de estressar um determinado software e a gente vai testar o meu software diante desses vários cenários. E aí tem muitos, aqui a ilustração mostra um pouco os vários tipos de cenários que a gente pode testar. E depois que cada componente do sistema funciona individualmente, o sistema como um todo funciona de maneira integrada e ele é robusto com relação às casos de uso, a última coisa que a gente faz é o chamado teste de aceitação, que no final das contas nada mais é do que um teste muito mais estratégico, um teste de usabilidade, que tem como objetivo garantir que o usuário final do produto de software ele tem uma boa experiência e considerar que o software é aceitável. Então, ele também é conhecido como teste de aceitação do usuário, ou User Acceptance Test, WAT, né? E em essência ele constitui essas etapas de
muitas vezes você fazer, por exemplo, um alpha testing, que seria você disponibilizar o software para usuários, o usuário pode consumir, que são os testers, né? O usuário pode consumir o software e aí eles te dão feedbacks para que você vá evoluindo nas várias fases de testagem até que você chegue num produto de software final que possa ser passado para o público como um todo. Então, um produto de software, ele vai naturalmente passar por esses 4 estágios de desenvolvimento. Geralmente, as ferramentas de ciência de dados, elas não ficam, elas não costumam necessariamente chegar até o teste de aceitação, porque muitas vezes o modelo preditivo ele acaba tendo funcionalidades muito mais internas, né? O modelo preditivo ele serve para fornecer inteligência para a própria empresa, na maioria das vezes, né? Apesar de ter casos que a gente fornece isso para o usuário. Então a gente vai ver ao longo do projeto, especialmente no bloco em que a gente for falar de MLOps, esses vários tipos de teste. Mas para começar, vamos olhar um pouco mais em detalhe para o teste unitário, que no final das contas é o primeiro tipo de teste que a gente vai fazer e é o teste que a gente vai desenvolver em todo o ambiente que a gente vai trabalhar, na verdade, em todo o ambiente de desenvolvimento.